Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 146 da prova do Enem 2014, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Rayane Alves, que escreveu um comentário aqui no meu canal pedindo essa questão. E essa questão é bem interessante porque ela deveria ter sido anulada lá em 2014. E pelo que a gente vê no gabarito que existe lá no site do INEP, o gabarito oficial, não está indicado que essa questão foi anulada, mas ela com certeza deveria ter sido anulada e eu vou mostrar para vocês o motivo aqui. Fica comigo até o final então que vai valer a pena. Vamos lá, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Galera, o que é decomposição em fatores primos? É a mesma coisa que fatoração. É quando a gente coloca o númerozinho, faz uma barra aqui do lado e sai dividindo pelos fatores primos, né? Vai decompondo em seus fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z. Olha, só números primos aqui. Então nós temos aqui a decomposição em fatores primos, a fatoração do número n. Na qual x, y e z, aqui os expoentes, ó, são números inteiros não negativos. Galera, um número inteiro não negativo é a mesma coisa que um número inteiro positivo? Não, né, pessoal? Diferente. Os positivos são mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Os inteiros negativos são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. E além dos positivos e negativos, nós temos o zero, que não é nem positivo nem negativo, é neutro. Então, quando o enunciado fala inteiro não negativo, ele está falando, olha, pode ser qualquer número positivo, mas pode ser zero também. Se ele falasse aqui que x, y, z são inteiros positivos, daí ele estaria dizendo que eles não podem ser zero, porque o zero não é positivo. Beleza? Então, vou botar aqui embaixo para quem for tirar o print no final da questão. Sabe-se que o número n é múltiplo de 10 e o n não é múltiplo de 7. Galera, essas duas informações aqui, quem ignorou elas acertou a questão do mesmo jeito. Mas, como ela está escrita aqui, a gente tem que interpretar ela. Vamos lá, ó. Sabe-se que n é múltiplo de 10. O que significa um número ser múltiplo de 10? Quando ele diz isso para nós, ele está dizendo que o n pode ser escrito da seguinte forma: 10 vezes alguma coisa. Botei aqui uma casinha, ó, tipo um número inteiro aqui. Então, por exemplo, o n pode ser 10 vezes 25, 10 vezes 1234, 10 vezes 5. Qualquer número inteiro que eu colocar aqui, o número n vai estar satisfazendo aqui, né, sendo múltiplo de 10. Bom, mas o que isso nos interessa? Interessa porque o 10 pode ser escrito como sendo 2 vezes 5. Então, o número n pode ser escrito como 2 vezes 5 vezes alguma coisa. E isso aqui nos informa que dentro do número n nós temos no mínimo um fator 2 e no mínimo um fator 5. Bom, mas o que tem a ver isso aí, professor? O que tem que ele falou que o expoente do 2 aqui do número n pode ser zero. Mas quando ele diz que o n é múltiplo de 10, ele está dizendo, ó, o x pelo menos não é zero, porque existe no mínimo um fator 2. Aqui dentro. A mesma coisa para o número 5, ó. Já que tem o número 5 dentro do 10 e o n é múltiplo de 10, então aqui, ó, o y também não pode ser zero, porque existe no mínimo um fator 5 dentro do número n. Beleza? Então, essa informação nos diz, ó, que x é diferente de zero e o y é diferente de zero. E agora, nessa informação, ó, o n não é múltiplo de 7. Daí o n é diferente de 7 vezes alguma coisa. Então, com essa informação, o enunciado está nos dizendo que dentro do número n não existe nenhum fator 7, porque se existisse um fator 7 dentro dele, ele seria múltiplo de 7. Então, com essa informação, ele está dizendo, ó, o z é igual a zero. E o z pode ser zero? Pode, né? Porque eles são inteiros não negativos, então o z pode ser zero. E aqui a gente cravou isso. Então, até esse momento, nós temos que o n, 2 elevado a x vezes 5 elevado a y. Só isso, né? O 7 elevado a 0 é 1, daí não nos interessa mais, a gente trabalha só com isso. Daí agora pergunta, ó,
qual o número de divisores de n, qual a quantidade de divisores de n diferentes do próprio n. Aqui que entra o problema da questão. Vamos lá, vamos entender o que é ser divisor do n fazendo um exemplo. Eu vou pegar um exemplinho aqui, ó, no cantinho. Ó, peguei um número aqui de x e peguei um número aqui de y, 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. E eu quero calcular a quantidade de divisores desse número aqui, para depois a gente aplicar o nosso conhecimento na questão. Então, primeiro vamos ver o que é ser divisor desse cara. Galera, um divisor desse número é aquele número que eu consigo colocar aqui embaixo, ó. É aquele número inteiro que eu consigo colocar aqui embaixo, que a divisão, ou seja, o número original dividido pelo divisor, tem que resultar um número inteiro. Se a divisão resultar um número inteiro, é porque ele é divisor. Bom, tudo bem, isso aí até agora é fácil. Mas quais são os números que eu posso colocar aqui embaixo que a divisão dá inteira? Galera, por exemplo, ó, eu poderia colocar o número 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 4 aqui embaixo? Vamos ver, ó, 2 ao cubo eu não conseguiria cortar com o 2 ao quadrado aqui, ó. Então o 2 ao cubo eu não consigo colocar. Nem o 5 elevado a 4, porque eu não conseguiria cortar. Mas se eu poderia colocar aqui embaixo, ó, 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, poderia, ó, porque 2 elevado a 1 eu ia conseguir cortar aqui com esse 2 ao quadrado, né? Conserva a base e diminui o expoente, 2 elevado a 2 menos 1. E o 5 elevado a 1, a mesma coisa, né? 5 elevado a 3 menos 1 ia dar uma divisão inteira. Então, olha só, o número que a gente vai colocar aqui embaixo, ele tem que ser o 2 elevado a um expoente vezes o 5 elevado a um expoente. Se o número aqui de baixo tiver um fator 7, por exemplo, 7 elevado ao quadrado, não dá, né? Não dá para dividir porque não tem nenhum fator 7 aqui em cima. Então, o divisor só pode ter esses fatores aqui. E agora eu pergunto para vocês, quais são os expoentes que o 2 pode ter? Vamos ver, ó. O A, que é o expoente do 2, pode ser 0? Pode, né, galera? Botar um tiquezinho aqui embaixo, ó. Porque 2 elevado a 0 é 1, e eu consigo daí dividir por 1. O expoente A, que é do 2, pode ser 1? Ó, aqui 2 elevado a 1, aqui tem 2 ao quadrado. Eu consigo simplificar o 2 ao quadrado com 2 elevado a 1? Consigo, né? Então, tem divisão com o expoente 1. Se for o expoente 2, 2 ao quadrado com 2 ao quadrado, corta. Então o expoente 2 também pode. E o expoente 3, eu posso colocar aqui 3? Não, né, galera? Porque eu vou ter 2 ao quadrado em cima, 2 ao cubo embaixo, não vou conseguir cortar. A divisão não vai dar exata, eu vou continuar dividindo por alguma coisa aqui embaixo e a divisão não vai dar um número inteiro. Então o expoente de A só pode ser 0, 1 ou 2. O 3 não pode. E o B, pela mesma lógica, ó, ele pode ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, porque até 3 eu consigo cortar com o 5 ao cubo aqui de cima. Agora o 4 eu já não consigo. Então o B só pode ser essas opções aqui. Então agora que eu sei quais são os expoentes, eu posso sair brincando e colocando esses expoentes aqui para encontrar todos os divisores que eu tenho aqui embaixo. Então eu posso ter 2 elevado a 3 opções diferentes, né? Eu tenho 3 opções para colocar aqui no lugar do A, e no B eu tenho 4 opções. Então, como eu vou ter a combinação desses expoentes para encontrar a quantidade de divisores, eu posso fazer o princípio fundamental da contagem. Ou seja, eu vou fazer 3 vezes 4. E descobri então que o número de exemplo tem 12 divisores. Galera, mas olha aqui, ó, tem uma informação importante aqui. Olha só, dentro desse meu cálculo, eu coloquei, por exemplo, o número menos 2 aqui dentro. O menos 2 também é divisor desse cara aqui. Ah, mas o resultado vai dar negativo. A divisão vai ser negativa. Não tem problema, porque o número inteiro pode ser negativo. Então, na verdade, esse cálculo que a gente fez nos dá a quantidade de divisores positivos do número 2 ao quadrado e 5 ao cubo. Então eu tenho 12 divisores positivos. Ah, e quantos negativos? Galera, a mesma quantidade. Os mesmos números positivos, quando eu coloco ele negativo, ele também é divisor. Então o total de divisores desse número aqui é 24, na verdade, e não 12. 12 são só os positivos. E outra coisa, eu pergunto para vocês, ó, dentro desse número aqui, eu tenho o próprio número 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo? Ele é divisor?
Sim, né, galera? 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo, se eu dividir vai dar 1. 1 é inteiro, então o próprio número é divisor de si mesmo, beleza? Então, dentro desses 24 números, nós temos o próprio número, ou seja, se eu quiser os diferentes dele mesmo, eu diminuo 1 desse final aqui. Então, teria 23 números divisores desse cara, diferentes dele mesmo. Beleza? Agora vamos para a questão então, ó. A gente tem esse nosso número aqui e a gente quer achar a quantidade de divisores, o total de divisores. Como é que a gente fez para encontrar essa multiplicação aqui que deu 12 e depois a gente dobrou ele? Bom, eu peguei esse 3. Da onde veio esse 3? Esse 3 veio desse expoente aqui, somado de uma unidade. E esse 4 veio desse expoente aqui, somado de uma unidade. E por que eu somei uma unidade? Por causa do zero, né? Olha só, tem 2 aqui, então são esses 2 mais o zero. 3 são 3 mais o zero. Então a regra é essa, para achar a quantidade de divisores, eu pego o expoente, então eu tenho aqui ó, o expoente x, e somo uma unidade. Então eu tenho o primeiro fator aqui. Agora eu multiplico pelo segundo fator, que é o 4. Ó, o 4 veio desse expoente mais 1. Então é y mais 1. E no final eu tenho que multiplicar por 2, porque eu quero a quantidade total de divisores, né? Então eu tenho o número 2 aqui multiplicando. Ah, mas eu quero os diferentes de n também. Galera, se é diferente de n, eu tenho que diminuir uma unidade no final de tudo, né? Porque dentro desse total tem o próprio número. Então, essa é a resposta que a questão estava pedindo. Mas se nós olharmos nas alternativas, não tem nenhuma indicando a multiplicação por 2. Por quê? Porque, na verdade, o que a questão está pedindo é o número de divisores positivos de n. Só que a pessoa que criou a questão esqueceu de escrever aqui. Daí a questão tinha que ser anulada, porque está pedindo o número total, mas a resposta é só os positivos. Então por isso que ela tinha que ser anulada. Mas vamos lá, então, faz de conta que está escrito aqui, ó, qual o número de divisores positivos de n diferentes de n. Legal. Então vamos lá, a regra agora é a mesma coisa, só que sem esse 2 aqui. Daí vamos lá, procuramos nas alternativas e, de novo, não tem essa resposta nas alternativas. E qual que é o problema, então? Não é problema nenhum, galera. É que, olha só, olha a alternativa eco aqui. Qual que é a diferença da eco para a resposta que a gente achou? Não é esse fator aqui? E quanto vale esse fator, ó? Bom, se o z é 0, 0 mais 1 é 1. Multiplicar por 1 altera alguma coisa? Não altera. Então a letra eco é exatamente o que a gente está procurando e o gabarito realmente que a banca deu foi letra eco. Mas, novamente, a questão deveria ser anulada porque não foi indicado que está pedindo divisores positivos. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!